Vinícius, eu queria que você me falasse quem é você, porque eu fiz uma pesquisa aí na Deep Web, Ah, inclusive, e não aparece nada, né? Os teus perfis aí nas redes sociais são bem discretos, assim, né? Tanto o do Telefonemas, que é o aham. podcast incrível aí, e o teu perfil pessoal. Até pedi tua amizade no Face, você não respondeu ainda. Vamos ver Olha, aí. não vi aqui ainda. Avalia aí depois se você vai aceitar. Vamos Mas não ver. tem muita informação sua, então eu queria que É você se apresentasse aí, quem é você, né? engraçado você falar isso, Carlos, porque eu até acho que tem alguma informação. É que tem muito Vinícius Félix no mundo, né? Tem isso Então também, é né? uma confusão, né? Até o. Acho que o. Não sei se o Bruno ou o Marrone, da dupla Bruno e Marrone, um deles é Vinícius Félix, né? Então, são muitos. E é engraçado, sendo jornalista, eu nunca ganhei aqueles perfis, né, que a pessoa, que alguns jornalistas ganham, né, seja na Wikipédia, ou seja nesses sites que listam os profissionais da comunicação, né? Então eu não tenho, acho que eu não tenho um cantinho oficial com uma explicação sobre mim mesmo, assim, realmente. Mas é isso, eu sou jornalista há um bom tempo, desde profissionalmente desde 2012, né, 2013. E atualmente podcast lá no Telefonemas. Acho que é a minha residência principal. Hoje eu também ando escrevendo sobre música pro Popload com o Lúcio Ribeiro, né? O Lúcio é o dono do site e a gente divide algumas missões por lá, assim. É bem colaborativo, mas a gente está tentando oficializar esse relacionamento aqui. Então Tá, eu tô trabalhando bastante com ele agora. tá, Acho que resumidamente é isso, sim. mas você Profissionalmente, pelo menos, né? trabalhou em que jornais aí? Como fala um pouquinho da tua carreira, os locais que você Sim. trabalhou até chegar nesse momento do Telefonemas. Eu acho que eu fiz uma trajetória bem tradicional até um certo ponto, assim. Porque quando eu entrei na faculdade em 2009, eu acho, né? Para ter formado em 2012, acho que é essa conta, né? Eu peguei um estágio muito fora do jornalismo numa empresa de água aqui da cidade e era na assessoria de imprensa. Então, meu primeiro emprego como jornalista foi com assessoria de imprensa. No segundo momento, depois que eu fui demitido da empresa porque de repente tinha três assessores eu era estagiário naquela empresa, né? De repente tinha três estagiários numa vaga de um só, né? Essas coisas que acontecem às vezes em autarquias públicas. E aí eu fui demitido. E aí eu fiquei um tempo sem emprego e tive um outro estágio pouco tempo depois num site aqui de Ribeirão, que era um site de notícias. E aí lá acho que foi quando eu comecei a escrever, assim, como jornalista. Então a gente fazia matéria sobre a cidade. Então eu cobri desde música lá, assim, cobri a Feira do Livro aqui de Ribeirão, até cobrir desocupação da polícia em lugar, como fala, em ocupação de sem teto, né? Então a gente ficava lá cobrindo de tudo. Na sequência, assim, acho que no período de um ano, eu fui trabalhar num jornal local que tinha aqui, aí já era um jornal um pouquinho maior, embora, acho até engraçado, ali é o ano de 2011, né? Era um jornal que não tinha website, né? Pra gente ver, pensar como era o mundo. Era um jornal que só saía em papel. E aí eu fui pra lá escrever sobre cultura, porque eu consegui me Você pode destacar. falar o nome do jornal ou você está proibido legalmente Não, de acho que é. pronunciar? Não, é a Gazeta de Ribeirão. É de uma rede que eu não sei se ainda existe essa rede, mas era uma rede de Campinas, e eles tinham uma sucursal, né? Que não é bem sucursal, né? Eu acho que tinha a mesma Gazeta em Campinas e aí tinha a versão de Ribeirão Preto. E a versão, acho que a versão campinense deles tinha website, mas a nossa não tinha. Isso era só no papel e foi uma experiência ótima. Era uma equipe maravilhosa, assim, de gente, altos profissionais, altos fotógrafos, altos editores, gente muito boa. E acho que foi onde eu mais aprendi a fazer jornal, assim, nessa primeira fase, porque eu tinha que escrever uma página por dia sobre cultura na cidade do interior, né? Porque Ribeirão, apesar de ser uma cidade bem grande, né? Que quase mais de 500 mil habitantes e tem muito evento cultural, assim, escrever todo dia era uma missão, assim. E aí fui lá, e é engraçado esse teste, porque como eu tô pulando uma parte aí, que era a parte que eu sempre fui muito interessado na profissão, né? Então,
antes mesmo de me formar, eu já escrevia em blog, me arriscava na internet, lia muito sobre cultura, né? E eu só passei nesse estágio porque na entrevista eu consegui me destacar, assim, tipo, eu lembro que tinha umas perguntas sobre personagens da cultura. Eu lembro que, por exemplo, o Emicida, que eu fui entrevistar tantas vezes na vida, tinha lá assim, quem é o Emicida, né? E a minha resposta sobre ele era assim, era completíssima, nasceu, não sei, era muito completa, né? Mas é a biografia E, dele. e acho que os editores falaram, cara, esse cara aqui, né? Porque o cara, onde esse cara tá, né? Não, sem falar, vou fazer um parênteses, né? Como o É, Emicida ajudando tanta gente de várias me formas, né? ajudou. Inclusive dessa aí. Exato. Você já agradeceu a ele, né? Claro. Agora não tô lembrando se eu já contei essa história pra ele. Talvez sim, não lembro agora. Mas talvez. Depois eu vou tentar relembrar ele. E aí, assim, resumindo bem, aí acho que justamente por conta dessa trajetória na internet que eu acabei esquecendo de falar, eu criei uma relação com o Alexandre Matias, né, que é o jornalista que talvez o pessoal conheça do site Trabalho Sujo. Ele era editor na época do Link, que é o caderno de tecnologia do Estadão. E na internet a gente desenvolveu uma relação assim, e eu acabei chamando a atenção dele e da Heloísa Lupinati. Agora eu não lembro exatamente sobre o nome dela, desculpa eu não sei como pronuncia, mas eles dividiam a chefia do caderno. E ela me conta, né? Eu sempre tive como base que ele eu tinha chamado a atenção dele por escrever na internet. Falou, esse cara do interior escrevendo essas coisas e já com esse conhecimento, vamos testar ele aqui no jornal, né? E depois ela me contou que, na verdade, foi ela que teve esse pensamento. Ela falou assim, não, se esse cara consegue chamar a nossa atenção de lá, vamos trazer ele para cá. É que por coisas do destino, coisas do jornal, eu só consegui trabalhar no jornal um tempo depois, quando ela já não estava mais no caderno. Então, ali no ano de 2012, ele me chamou. Eu estava terminando a faculdade e aí eu abandonei a Gazeta para ir para o Estadão. E aí eu fui para o Estadão acho que no meio de 2012, se não me engano, estava para me formar. E fui para lá, assim, ainda tinha 6 meses. Eu lembro de chegar na faculdade e falar, pessoal, apareceu essa vaga de emprego. Não é um estágio, é um emprego, era CLT, né? E só que é para agora, assim. Eu já tinha perdido alguma chance, acho que uns 6 meses antes, ou um ano antes, por algum motivo que eu não lembro. E falei, dessa vez eu tenho que ir. E aí meus professores falaram, vá, a gente dá um jeito aqui. Você não vai ser expulso por faltas, não vai perder seu curso, entregue seu TCC, se vira. E foi isso que aconteceu, assim. E aí você ficou lá E no Estadão, gostou? Como é que foi a experiência? aí que eu acho que começa não sei qual que é a palavra, começa o processo, mas não sei se é disruptiva a palavra, mas começam as novidades, assim. Eu tinha uma trilha para usar o verso do Caetano Veloso, né? Uma trilha clara. No caso dele para o país, eu tinha uma trilha clara para minha carreira no jornalismo, que seria essa coisa, né? De você isso ir avançando nos cargos, nos veículos. Então, quando eu cheguei no Estadão, eu falei, ok, aqui eu vou passar uns 5 anos, né? Vou conseguir me destacar. E é engraçado, porque durante alguns meses foi esse processo mesmo, assim. Era uma equipe muito boa. O Felipe Serrano, a Tati também, eu tô com um problema com os sobrenomes. É, o pessoal marcou muito a sua A, vida, né? Ta, Gente pode a, ver assim. não, marca a Tatiana Dias, lembrei agora. Tatiana, Camilo Rocha, Murilo, a Ana, a Carolina. O Matias, que a gente acabou trabalhando pouquíssimo tempo junto, porque logo ele saiu do Estadão. Eu até não me esqueço da reunião. Ele falou assim: ó, ele olhou para mim e falou assim: desculpa, mas ele tinha que ir embora. E foi uma decisão correta dele, assim, porque a gente vai ver a seguir o que aconteceria, né? Porque o jornal ele já estava num processo que na época para mim era invisível. Quer dizer, eu sabia do tamanho da crise que os jornais estavam passando. A gente ouvia, né, as histórias de passaralhos, né, esse jargão que para quem não é jornalista é quando tem aquelas demissões em massa, né, dentro dos jornais. Então eu já tinha uma noção disso, mas eu não sabia que a coisa é, de, de, avançaria tanto, né? Então
no jornal ali, acho que quando acabou o ano, assim, 2013, eu lembro, eu tenho uma memória, assim, no começo daquele ano, até dos meus chefes chamarem e perguntarem, você... Eu lembro que uma vez eu cobri uma Campus Party e foi uma cobertura muito confusa da minha parte. Era um evento muito grande, né, a Campus Party, para quem conhece. E eu fiquei lá a semana inteira. Então eu produzi várias matérias para o site, produzi uma matéria para o jornal, né, que era um caderno semanal, né. E eu lembro que o saldo dos meus chefes da avaliação não foi muito positivo. E eles falaram, tenta se organizar para trabalhar melhor. E eu lembro que eu consegui, acho que das minhas recordações, eu me organizei muito para isso. E lembro de estar bem feliz no jornal no começo de 2013, assim, com um texto melhor, recebendo elogios, né? Então, falei, agora acho que eu estou me localizando, porque acho que ainda tem isso, Carlos. Localizando nessa história, eu tinha acho que 21, 22 anos nessa época e era bem imaturo, assim, para lidar com a cidade de São Paulo, né? Vindo de Ribeirão, por mais que eu conhecesse São Paulo em alguma medida, ter nascido lá, né? Não contei isso. Mas nasci em São Paulo e visitava muito a cidade. Então, eu achava que não ia ser um baque tão grande viver naquela cidade enorme. E eu acho que foi. Foi um pouco pesado, assim. E lidar com um jornal grande, né? A Gazeta, aqui em Ribeirão, para você ter uma ideia, era um andar num prédiozinho, 2 corredores, você conhecia todos os jornalistas do jornal. Né? Você conhecia o cara que cobria economia, eu trocava ideia com todos os fotógrafos. No Estadão tinha uma sala daquele tamanho só para os fotógrafos. Eu nunca conheci todos os fotógrafos do Estadão. Eu conheci no máximo acho que 2, né? Nunca conheci todos os repórteres do Estadão. Não tinha, e tinha uma dificuldade, acho que uma dificuldade em criar relação e até me jogar assim pro mundo de conhecer e tal. Fui muito reservado. E aí que tá, acho que quando eu tava começando a aprender a coisa, veio um corte que é bem famoso, que é um corte de 2013 no Estadão, que eles demitiram, posso estar enganado aqui, mas para base de centenas de pessoas, assim, de jornalistas pelo menos foram algumas dezenas, e eu lembro que foi uma tarde, assim, trágica, assim, uma manhã e tarde trágica lá no Estadão, porque, assim, era... Quem já viu aquele filme, O Grande Golpe, né, sobre a crise de 2008, que vê aqueles fundos, né, sendo desmontados, as pessoas indo embora, as centenas com caixas, a cena foi meio parecida, assim, gente Uma coisa o chorando, dia gente inteiro, as pessoas iam chegando e iam sendo demitidas, né? Não iam sendo sabiam o que estava demitidas, acontecendo. né? Eu lembro que, da minha parte, assim, eu tenho 2 memórias para tentar dar uma dimensão desse dia. Eu lembro que tinha um editor um senhor já de idade, assim, lá, que acho que cuidava de alguma editoria tradicional do jornal, que ele tinha sido... Eu lembro de chegar uma moça em prantos, assim, para ele. Isso é um absurdo, chorando, assim. E ele, calma, é assim, ele falou, eu não lembro a expressão que ele usou, mas ele usou alguma coisa do tipo assim, é do jogo, eu sabia, sabe? Tipo, isso é do jogo, é assim que funciona. E da minha parte, eu lembro que o nosso jornal, ele saía na segunda-feira, então ele era fechado na sexta, né? O caderno, né? O caderno, né? As pessoas podem até perguntar, assim, vale até mencionar, mas se saía na segunda, por que você não fechava no domingo, né? Sei lá, por mais que o domingo seja... Porque é a estrutura do jornal, né? Então você fecha na sexta, acho que eles até já começam a tirar, não É o tem... processo industrial, né? É um processo industrial, então na sexta todas aquelas pagininhas tem que estar verde no programa do jornal e para a máquina girar ali. Então eu lembro que sexta a gente ficava até tarde lá. Isso aconteceu numa sexta, assim, né? As demissões, né? E eu não esqueço que eu sempre, o texto do jornal eu sempre entregava na sexta, né? Era o jeito, assim, porque você estava ali trabalhando no caderno, mas trabalhava no site, então, assim, a gente trabalhava muito, né? E as coisas do caderno acabavam ficando para sexta, porque, tipo, agora é a hora de resolver isso aqui, todo mundo resolve junto, todo mundo lê o que o outro tá escrevendo, vai todo mundo se ajudando. E eu lembro que naquela sexta foi a primeira vez que eu tenho recordação que eu entreguei o texto na quinta. Então eu cheguei lá na sexta assim, hoje eu vim aqui quase passear, né? Vou escrever pro site, vou me divertir, vou começar a pensar na semana que vem. E o tsunami chegando e E o você tsunami tranquilo chegando. lá na praia e tal. E eu acho que vale outra missão disso, como eu era uma pessoa por fora da lógica do jornal.
Porque quem trabalha, quem é mais cascudo de jornal sabe da Rádio Peão, né? Então, aquelas notícias que correm, eu era completamente por fora disso. Eu sabia que o clima estava meio ruim, mas não tinha noção. E as pessoas, depois eu fui ouvindo as outras pessoas comentando, e elas tinham, muitas pessoas tinham noção do que estava para acontecer, e eu posso estar muito errado aqui nesse bastidor, mas eu tenho essa lembrança que eu acho que alguns jornalistas conseguiram descobrir pelo sistema que o jornal já vinha sendo planejado, né? Porque esse corte massivo que aconteceu no Estadão, ele não passou só pelo corte, né? Como o jornal perdeu tanta equipe que ele também foi enxugado. Então ele mudou um pouco o jeito que ele era editado, né? Os cadernos ficaram menor, o link virou um anexo da página de economia, então ele deixou de ser um caderno independente, né? E tudo isso no sistema do jornal você precisa refazer o projeto, né? Porque é uma coisa ali que é onde as pessoas vão É usar as difícil, ferramentas. difícil segurar esse tipo de informação, né? As coisas vazam, até Exatamente. porque quando há a decisão Alguém percebe. não só de perceber, quando há a demissão de demitir, isso envolve várias pessoas, né? A Sim, direção do sim. jornal chama os editores, olha, vamos ter que demitir, começa a selecionar aí quem é que vai sair, Uhum. e aí começa a vazar, né? É impossível segurar a informação. Mas eu acho engraçado que o vazamento não chegou até mim, mas as pessoas já estavam, tipo, elas tinham visto, ó, tem um projeto novo aí e ele é meio esquisito, né? É, parece que você não está nele, né? Tem isso. Mas e o nosso corte, eu acho que o nosso corte foi muito. E eu acho que isso conta muito sobre a estrutura do jornal, assim. Até no telefone a gente debate muito isso. Às vezes a gente começa a bater na imprensa, né? Porque a gente tem um pouco de ódio de algumas coisas que saem da imprensa. Eu sempre tento reforçar isso, assim. As empresas jornalísticas, elas têm um funcionamento muito sofisticado, né? Então o repórter, ele não é geralmente o responsável pelo teor do jornal, né? É um erro pensar isso, né? E até o editor dele não tem controle de tudo, né? Então eu penso isso na demissão, assim, a nossa editora, pelo que eu entendi, ela teve que decidir quase na hora, assim, ó, quem que vai ser cortado? Tem essas opções, assim. Ou até já foi dado para ela, eu acho que nem foi ela que decidiu. Acho que vale, eu não tenho certeza, mas eu acho que já chegou uma lista pronta, assim, uma pessoa demitiu por ela, sabe? Em geral é uma. Assim, em geral, não sei, né? Porque eu já fui demitido algumas vezes aí na vida, né? Aham. Então, tem uma parte muito financeira, né? Às vezes até o teu chefe quer te manter, mas por conta do seu salário, que ele Sim. ou é mais alto ou ele se encaixa na Ou ele composição é mais daquele. baixo, né? Não, E se depende, encaixa, muito, muito realmente. relativo, né? Eles Sim. têm um peso ali, né? O cara ele está rendendo bem, o salário dele é compatível. Às vezes a pessoa está indo bem, não querem demiti-la, mas o salário dela resolve. Então, em vez de demitir 3 pessoas, demite aquela pessoa que tem Sim. um salário mais alto. Não necessariamente tem a ver com o desempenho dela, né? Então, são vários fatores envolvidos aí. Mas aí nessa demissão você saiu e aí voltou para Ribeirão? Foi um corte aí com São Paulo? Então, aí que tá. Porque aí, como. Acho que na história do Estadão talvez tenha me estendido bastante, mas é para justamente cronometrar essa diferença, né? Mostrar, né? Demonstrar é a palavra certa. Essa diferença. Foi a partir dali que eu percebi que o mercado do jornalismo tinha mudado na prática, né? Então, por exemplo, dali em diante eu nunca mais vi uma CLT, né? Eu tive que aprender a montar minha empresa, a começar a fazer freela, né? Então, um pouco depois eu fui trabalhar na Trip, mas para responder a sua pergunta, eu consegui me manter em São Paulo por conta da rescisão, assim, era uma rescisão muito alta. O Sindicato dos Jornalistas fez um trabalho muito importante para assegurar a questão da rescisão, a questão de assegurar alguns direitos. Eu fiquei com um plano de saúde pago, acho que por mais de ano, assim. Então, me deu uma segurança, até por em São Paulo eu ter o privilégio de não ter que pagar um aluguel, porque meus avós são de lá, então eles têm um apartamento que eu ficava com a minha tia, e eu podia morar com ela. Então, assim, eu ganhei uma boa rescisão e consegui me manter em São Paulo. Então, eu fiquei no jogo, assim. Então, eu fiquei há uns meses desempregado, aí comecei a arrumar freela, comecei a fazer uns freelas até inusitados, assim. Eu lembro que uma vez eu fui ajudar a fazer site para um texto, fui ajudar a fazer site. Fui ajudar a fazer texto para um site de vendas, assim, que era uma coisa super
parecia muito mecânica, né? Mas eu sofri bastante para escrever. Eu tinha que ficar fazendo descrição de geladeira. E aí o cara pedia descrições diferentes para geladeiras muito parecidas e eu não aguentei muito tempo nesse emprego. E aí depois, e aí logo voltei pro jornalismo, assim, o Matias me ajudou muito, ele me colocou em contato com outra mentora minha, que é a Flávia Durante, né? E aí a Flávia me colocou na Trip para cobrir primeiro umas férias dela. Ela fazia as redes sociais de lá e ajudava na edição do site, se eu me lembro bem. E eu fui para lá trabalhar nas redes sociais da Trip. E lá peguei amizade com a Eva, o Viedo, com o Cirilo Dias, né? Pessoas muito legais assim na minha vida. E eu lembro que quando a Flávia voltou de férias, a Eva falou: Ó, vou te pôr num projeto aqui, que é o Trip Transformadores, pra você fazer. Tem umas coisas para fazer aí, você vai ficar aqui com a gente. E aí ela me colocou lá. E aí eu fiquei empregado até o final de 2013, né? Aquele 2013 muito louco, de protestos e tudo mais. E aí fui me mantendo em São Paulo, assim. Aí depois saí da Trip, fiquei mais um tempo desempregado, depois consegui arrumar um site. Aí tem umas partes mais conturbadas, assim. Fui tentar trabalhar num site de notícias. Esse eu não posso revelar mesmo. mas, mas que a relação com o chefe era muito conturbada. Eu fiquei lá um dia e pedi demissão no outro, assim, nem cheguei a ser contratado. E depois me encontrei, assim, profissionalmente em São Paulo, que foi na Revista Brasileiros, que aí foi onde eu fiquei mais tempo. De 2014, acho que até 2016, no finalzinho de 2015. E aí lá é outra experiência também, que lá também. Aí lá eu fui demitido de outro jeito, assim, não sei, acho que. acho que Você quer a contar? É sempre uma experiência, né? Para Cara, eu não sei, compartilhar. porque eu acho que aí chega num outro ponto, assim, mais confuso, assim, porque ali em 2015, 2014, eu acho que a gente vive justamente essa crise, né, do jornalismo que a gente está acabando relatando aqui. Eu acho que ela é contada, as pessoas podem perceber, né, o quanto, quer dizer, aliás, eu percebo isso hoje de uma maneira assim, quanto essas demissões em massas, porque elas não aconteceram só no Estadão, né? A gente viu a Abril diminuir, a gente viu a Folha de São Paulo diminuir, então a qualidade do jornalismo piorou, não porque os profissionais pioraram, mas porque a estrutura ficou muito ruim, né? Tem uma, Até. tem a questão econômica, né? Ontem, a gente conversou ontem, né? E eu Sim. falei, e sempre surge, né, a crise do jornalismo. E hoje cedo, antes da gente começar a gravar, eu estava pensando, eu não sei se é exatamente uma crise do jornalismo, é uma crise das Das empresas. empresas, sim. Porque uma empresa jornalística, ela é uma empresa com interesses e objetivos comerciais. Os jornalistas são Sim, os mesmos ali, né? Então, se sim. você tem uma degradação na empresa, ela não consegue administrar e foi incapaz, e os resultados mostram isso, né? De acompanhar essa mudança tecnológica, de atender os interesses das pessoas, como é que a gente vai lidar com a existência de rede social, em que todo mundo agora pode produzir conteúdo, não Sim. necessariamente com o método jornalístico, né, com a qualidade. Mas no mesmo espaço, né? Não, exatamente essa profusão de desinformação e fake news, que a questão do espaço que você mencionou muito bem, ela disputa espaço com o jornalismo Uhum. profissional e muita gente tenta desqualificar o jornalismo profissional, sendo que as pessoas que estão produzindo esses conteúdos não são exatamente pessoas que seguem critérios objetivos e Exatamente. éticos para oferecer para as pessoas. Então você tem lá um texto com 10 informações, depende ali, 8 informações, 7 informações são verdadeiras e 3 são erradas, Imprecisas. imprecisas e que estão ali para atender algum interesse, né? Aham. Uma fé para dizer o mínimo. E aí, se você faz a lógica inversa, o que acontece? Se você lê um texto com 10 informações, a única que você sabe está errada, você vai desconfiar das outras 9. Sim. Então, esse pessoal avança em cima dessa Essa. confusão e dessa possibilidade que todo mundo tem de produzir. E aí vira esse inferno que é Twitter, Facebook, grupo de WhatsApp, em que você recebe lá um vídeo de um médico indicado pela maçonaria do Rio Grande do Sul, validando o uso da cloroquina e vermífugo para combater o Covid. E a pessoa, não, agora estou convencido, vamos tomar Sim. esse remédio aqui porque resolve. Então,
Mas os jornalistas, eles têm a sua formação, né? Eles são profissionais treinados para aquilo. Sim. Erro sempre vai acontecer, você corrige, e é diferente muito de você ter a má fé, né? Que hoje impera e está crescendo cada vez mais. Sim, eu acho que essa questão da organização das empresas conta muito sobre como começou a ficar mais difícil fazer jornalismo, né? Pensar na história do Link. O Link até diminuiu de tamanho, mas com dois jornalistas a menos, você produz menos, você tem que correr mais atrás, né? A, 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 tem um acúmulo de funções, né? Aliás, vale uma nota que eu esqueci de dar, que uma coisa que acho que a minha geração, eu converso com pessoas da minha geração e elas passaram por isso, que é você chegar nos veículos às vezes e eles também estarem com outras emissões a caminho, né? Então, por exemplo, eu cheguei na Trip pela Feliz, tipo, me reencontrei com um emprego, né? Depois de tanto tempo, de alguns meses desempregado. E na semana seguinte teve um grande corte lá também. E aí eu vi de novo a mesma cena, pessoas chorando, pessoas putas, que os amigos dela estavam indo embora. Então era uma cena recorrente. E aí eu vi, e lá como lá eu fiquei, né? Eu via esse processo. Então, eu não trabalhava na revista, né? Eu até ajudava em algumas coisas, colaborava com o site às vezes. Mas eu via, assim, as pessoas fazendo a mesma revista com muito menos pessoas. Então, elas ficavam completamente massacradas. Porque você não, o que você fazia, seu trabalho de um mês passou a ser o trabalho de semanas, né? De 2 semanas. Então, ou melhor dizendo, você tinha que fazer 3 vezes mais, às vezes 5 vezes mais do que você já fazia, pelo mesmo salário. E, e mentalmente aquilo virou um ambiente desagradável, né? Porque os seus amigos, alguns amigos seus foram embora. Alguns amigos seus estão até mais felizes fora do emprego, né? Porque até tem jornalistas, tem amigos meus que não gostam de dessa noção, mas eu entendo ela tendo o ponto de vista de quem estava lá dentro, que eu vi assim as pessoas que como elas se relacionavam, ela ficou meio essa impressão, quem foi demitido se deu bem. Realmente, acho que lá dentro ficou um pouco essa impressão. Por mais que ficar sem emprego é muito ruim e é um problema, acho que lá dentro as pessoas tiveram um pouco essa Resgataram a caramba. paz espiritual. É um pouco isso, assim. Porque ninguém ficou sem acho que, né, pelo menos do que eu saiba, ninguém ficou mal das pernas. Algumas pessoas saíram do jornalismo, algumas pessoas foram pensar em outras iniciativas e aquela iniciativa parecia um barco furado, sabe? Acho que essa é um pouco a sensação que bateu em quem ficou. Tipo assim, essa canoa vai afundar daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Será que é isso que eu quero mesmo para minha vida? Então acho que ficou um pouco esse clima. Não, a revista está lá firme até hoje, né? Mas muito diferente do que era. Mas acho que todo esse processo para chegar na história lá de 2015, né? Da outra confusão, um processo que eu peguei no começo do Estadão era assim, a inter, a, essa iminência das redes sociais que você bem falou, né? Tipo, as pessoas viraram um pouco concorrentes dos jornais, os conteudistas, né? Todo mundo produz conteúdo na internet, então todo mundo é concorrente, porque tá todo mundo disputando a mesma atenção, né? A gente colocava uma notícia no Facebook e aquilo bombava, né? O Facebook promovia muito e a gente foi vendo as redes sociais que você vê tanto para promoção viraram um território de disputa muito desigual e muito cercado, né? Porque ele começou a ficar meio privatizado. Então, para começar a bombar, tinha que pagar. E aí a gente começou a ver as notícias ficando mais apelativas. Eu lembro de no Estadão a gente se pegar um pouco nessa coisa, até a gente meio que acho que a gente não soube muito o que fazer, assim, porque tipo assim, a gente colocava as notícias de um jeito muito tradicional na internet, sabe? Aquela tipo um lead bem Reuters, aquela linguagem bem formal. E a gente viu já outros sites fazendo coisas mais interessantes, né? Mais apelativas, né? O BuzzFeed. Tipo assim, parece que a gente vai ter que mudar a nossa linguagem, né? Para continuar existindo aqui. E acho que eu fui vendo esse processo passando pelos empregos. Na Trip, né? Tentando, como Só que um faz uma... parênteses, o BuzzFeed que você mencionou, que fechou no Brasil semana passada, né? Sim, então, para você ver como as redes sociais conseguiram
desmontar um pouco. Mais uma vítima. Sim, eu não sei quem é ocupado aí no BuzzFeed, se foi um problema deles lá dentro, porque eu não tenho detalhes da história, mas eu acho que... BuzzFeed também é uma empresa americana, né? Americana, né? Era um braço que estava aí no Brasil e tal, pode ter outros fatores. Sim, sim, mas eu acho que eles contavam muito com as redes sociais, né? E aí acho que vai chegando essa noção, né? A rede social ela é um espaço privado e ela fecha a porta de quem ela quiser na hora que ela quiser, né? Então, ela não, essa democracia, né? Tipo assim, você tem direito ao seu perfil lá, né? Não é tão bem assim, né? Porque na hora que eles colocam o acesso ao seu perfil a conta gotas, né? Não, Se não torna um tem espaço menos democracia, né? democrático, né? Não Democracia tem. é a que eles decidem que é. Aqui nos Estados Unidos você tem exemplo recente aí da história do vazamento de e-mails do filho do Joe Biden antes da eleição. New York Uhum. Post, lá de Nova York, publicou. O Facebook e o Twitter tiraram do ar, né? O que motivou um enorme debate final. Essas plataformas é que vão decidir, daí essa discussão enorme sobre necessidade de regulação, porque eles estão sim interferindo na Estão democracia. interferindo. Estão interferindo. É. Se ele escolhe, é o Big Brother do 1984 do George Orwell. Se eles vão decidir o que você vai ler, como você vai ler e quando você vai ler, aí Complicou, né? quem é que está no controle, né? Eu acho que é isso. E desse ponto de vista do jornalista, do repórter, que é o meu papel, eu vi esse processo bem no início lá no Estadão e lá em 2015 na Revista Brasileira a gente via, acho que já isso em estado avançado, assim, né? Porque era um site muito pequeno e lá dentro a nossa briga, a minha briga mais interna, né? Acho que eu tenho uma certa dificuldade de me expressar, que quem está ouvindo que já deve ter percebido, mas a nossa luta interna lá era assim, para tentar fazer as pessoas da empresa entenderem que o tamanho da empresa e aí naquele momento falar que a gente era pouco lido parecia uma coisa muito desrespeitosa, eu acho. Sendo que eu entendia como o nosso maior valor, né? Tipo assim, olha, tem poucas pessoas aqui lendo a gente, mas se a gente fizer uma coisa de valor, logo vai ter mais pessoas. E detalhe, essas poucas pessoas que estão aqui são pessoas muito importantes. Então eram professores universitários, eram pessoas influentes na São sociedade, formadores de opinião, né? formadores de Os opinião, famosos. né? O que a revista publicada era levado muito em conta. Então ali, trabalhando naquela empresa, eu falei assim, o nosso movimento é tentar ser mais ousado, né? Ser realmente, assim, eu lembro que eu gosto de provocar um pouco pela radicalidade, né? Por exemplo, assim, eu detesto carro, né? Eu detesto alta velocidade, né? Esse ano teve a Mariana Arcotti que foi atropelada, uma cicloativista que foi atropelada, e eu fico pensando assim, eu gostaria de uma sociedade que os carros andassem só a 60 quilômetros por hora. Não existiria mais um acidente fatal. Aí você fala, nossa, mas é uma ideia muito radical. Mas é por aí que a gente toma a base de como seria uma coisa mais funcional, né? Não estou falando que os carros andem a 60 por hora, mas onde a gente pode estabelecer os limites? E essa provocação eu fazia dentro do site. Assim, se a gente postasse só uma notícia por dia, mas postasse a notícia do dia, parece coisa impossível de fazer, né? Tipo, mas como a gente vai fazer a notícia do dia todo dia? Não vai fazer. Mas esse exercício, né, de buscar uma matéria que fosse relevante, que eu senti assim, no final de um mês a gente vai ter 30 matérias especiais e vai ter muita gente querendo saber o que é isso que está acontecendo, né? Que, por exemplo, é um processo que eu vejo hoje a revista Piauí fazendo, né? Eles postam super pouquinho e são as matérias que as pessoas passam o dia discutindo Sim, algumas mas isso vezes. exige toda uma transformação Sim, de sim. pensamento na postura da publicação, porque você precisa de uma equipe maior, na verdade. O fato Aham. de ser uma matéria por dia não significa uma equipe Que é menor. menos trabalho, Você vai ter Sim, mais gente para produzir uma matéria excepcional diária. E uma sim, matéria excepcional diária, ela leva dias, semanas, sim. meses, às vezes, para ser produzida, né? Tem um Sim, modelo que é muito interessante, que é a revista The New Yorker, também, que ela é uma aham, revista semanal, tem uma quantidade de texto enorme, mas eles têm uma equipe enorme e eles investem um dinheirão. Já ouvi umas entrevistas do David Remedy, que é o diretor de redação já há, sei lá, uns 20 anos talvez, e ele fala, o jornalismo, não é nenhuma novidade isso que ele não é uma criação dele, é um fato, né? O aham, jornalismo
é caro, jornalismo de qualidade é mais caro ainda, e você precisa investir em profissionais que vão ficar meses numa apuração e que ela pode não dar em nada. Você pode, Exatamente. no final você pode não ter matéria, mas isso é Exatamente. investimento, esse é o risco, e é esse risco Sim. que faz a diferença. Na minha mente, cara, eu tinha uma ideia que, justamente pensando nisso e pensando nas nossas condições lá, que era uma equipe até grande, devia ter uns 8 repórteres lá, assim, editores, né? Que se fazia revista também, né? Que era um processo mais. Era uma revista mensal, então era um processo mais longo, né? E na revista se tinha essa dedicação, Mas não se tinha o artesanal, dinheiro, né? mas tinha essa coisa mais artesanal. Então, o mesmo repórter apurando lentamente alguma coisa, fazendo com cuidado, cuidando bem do texto. E eu, na minha cabeça, isso eu acho que eu nunca consegui expressar lá dentro, assim. Mas eu imaginava assim, dá para adaptar, sim. A gente não vai fazer coisas tão complexas inicialmente, exatamente por causa desse perigo, mas dá para se adaptar. Então, sei lá, vou entrevistar o Carlos hoje sobre o livro dele. É uma coisa mais simples de se fazer, porque é só uma entrevista, não vai ter erro. Então, a segunda-feira está garantida. Ah, mas vai explodir uma bomba. Não é nossa responsabilidade. A gente teria que e sabe? Ah, mas ó, tá tendo um ataque terrorista não sei aonde. Não é, calma. Terça-feira a matéria vai ser sobre o disco novo dos Racionais, que o nosso repórter tem uma entrevista com o Mano Brown, e na quarta o Senado está tentando passar uma lei tal e alguém está apurando. Pode ser uma coisa bem simples, sabe? Eu gosto muito da expressão gambiarra, né? Porque essa coisa, você que está na história do Brasil, né? Tem um documentário muito bom de um amigo meu, que é o Pedro Falcão, que ele encontra esse ponto, acho que vale mencionar isso aqui, que ele encontra esse ponto, por exemplo, na história de videogames do Brasil. Hoje o Brasil é um país que tem empresas de videogame, elas produzem jogos, né? Tem pessoas que estão produzindo aqui, produzem para fora, já conseguem lançar jogos nos grandes consoles do mercado, jogos independentes, jogos até mais simples que os grandes jogos, né, feitos lá fora, com grandes empresas, mas que estão no mercado independente, assim. E de onde vem a nossa cultura de videogame no Brasil? Da gambiarra, da pirataria, né? Porque os videogames chegavam nos anos 80 e 90, não chegavam no Brasil como chegam hoje. E as pessoas, pela gambiarra, foram se adaptando. E isso vai criando uma casca, vai criando uma linguagem. Mas é isso, eu acho que eu nunca consegui me expressar lá dessa forma. Então, o que a gente de fato realizou no site? Repórteres massacrados para entregar não sei quantos textos por dia, a gente se aproveitava de muita agência, tinha que trabalhar muito, aí editar texto, editar vídeo, a equipe se repartia em muitas, e ninguém conseguia trabalhar direito e virou um trabalho completamente frustrante em alguma medida, né? A realidade foi essa. O que eu falei até agora era um sonho, né? Era meu delírio. Sim. E aí veio aquele dia fatal também, que você É, saiu da revista a e gente, a gente brigava muito, né, lá dentro, né? Isso eu até peço desculpa, assim, aos meus chefes da época. Eu fico um pouco bravo com eles até hoje por ter me demitiram um colega. Às vezes eu lembro disso e fico muito magoado, triste, porque acho que foi desnecessário, a gente era muito dedicado. Foi um baque ficar sem emprego naquele momento em São Paulo, porque a gente não ganhava muito bem e eu já estava um pouco estafado daquela realidade de São Paulo, e foi um pouco um baque perder o emprego naquele momento de uma forma tão desnecessária, sabe? Foi diferente do Estadão, porque no Estadão, por exemplo, quando eu perdi o emprego, eu tive uma segurança, né? Uma rescisão alta te dá uma segurança. Como eu não tinha que lutar pelo aluguel, sabe? Eu tirei tempo para ler, fui passeava para São Paulo, sabe? Ah, vou ver um show. Não tem nenhuma obrigação no dia de hoje, sabe? Tipo, naquela situação foi completamente diferente, sim. Eu estava já bem cansado, a gente trabalhava muito lá, trabalhava horas e horas, trabalhava final de semana, assim, qualquer adicional, assim. Então doeu muito, assim, sabe? Até hoje dói, assim, porque, tipo assim, cara, não, eu tava me dedicando ao máximo aqui, então
como vocês demitem a gente? Mas eu também tento ser compreensivo, assim, a gente era muito briguento, a gente era chato, né? A gente... Mas, enfim, é quase como uma causa, né? Você luta por ela. Às vezes você erra, às vezes você exagera. E lá ainda me considerava muito mais jovem, much more younger than today, né? Então a gente foi, se a gente tivesse sido mais estrategista, né? Eu acho uma inteligência saber escolher as suas lutas, né? Então, tipo, o cara, tá, vou perder aqui e ganho lá na frente. A gente queria ganhar até o final do dia, né? Então, E o a coisa dia complica um pouco. é mais longo. Bom, aí você juntou aí seus pedaços e voltou para Ribeirão? Ainda não. Aí que tá. Ainda não? Eu fui muito perseverante, né? Eu acho que eu lembro de. Eu não lembro agora, Carlos, exatamente a ordem e o tempo ali. Eu acho que dessa vez foi um desemprego mais longo, assim, porque aí tem isso, né? A gente está relatando aqui como o mercado estava desfacelando, e um dos efeitos do mercado desfacelar é isso, né? As vagas ficam mais escassas, até os nossos colegas. Eu tenho muito respeito por todos os meus colegas e entendo, por exemplo, a dificuldade assim, de haver uma boa comunicação. Tipo, surgiu um emprego aqui, porque as pessoas também estão na luta, né? E as vagas começavam ali já em 2015, 2016 ficar muito, muito rarefeitas, né? E aí, muitos empregos ruins também, né? Assim, vagas horríveis por salários horríveis, condições horríveis. E ainda nesse tempo eu me permitia, tipo assim, não vou entrar numa furada, né? Não quero entrar numa furada de novo. Não quero sofrer. Se tiver que desistir, volto para Ribeirão e arrumo outro emprego, faço outra faculdade. E nisso surgiu uma oportunidade muito boa, assim, nessa minha paciência, com todos esses privilégios de conseguir ficar sem trabalhar direito, fazendo poucos freelas. E aí eu lembro que foi uma época que eu acho que eu tentei voltar para a internet como uma iniciativa, assim, tipo, já que você quer ser tão criativo aí, né? Vá ser criativo. E eu lembro que eu comecei a escrever matérias nessa coisa, assim, tipo, eu lembro que, por exemplo, quando a gente está falando de rede social, eu lembro que lá em 2013, 2015, você colocava uma matéria na rede social e aquela matéria se espalhava, né? De repente tinha milhares de pessoas que já tinham lido, às vezes você já recebia algum retorno. Ali em 2016, 2017 já era uma coisa assim, cara, você põe na rede social, é o mesmo que nada, né? Então você tinha que... Aí eu lembro que eu comecei a desenvolver estratégias, assim, como eu faço para voltar a ser lido, né? E eu lembro que já não estava trabalhando mais numa empresa, então eu era só uma pessoa que ninguém conhece, né? Aí eu lembro que eu tentava desenvolver teorias, tipo assim, numa matéria, quero fazer uma matéria sobre uma experiência. É, eu vou contar a experiência que me contratou, né? Para o meu emprego seguinte, que era assim, eu queria, eu queria trabalhar voltar para a área de música, né? E falei, não, vou cobrir música do meu jeito. E como que faz para um texto ser lido, chegar nas pessoas, né? Porque se eu postar uma crítica de disco, ninguém vai ler e, isso é um problema. E aí eu lembro que eu ficava tentando pensar umas soluções para as matérias chegarem mais longe. Aí eu lembro que eu falei assim, não, primeira experiência de show. Então eu quero saber como que foi porque as bandas mais famosas do Brasil tiveram experiências curiosas, né? Vai tocar em churrasco, vai tocar na escola. Qual que histórias são essas? Eu lembro que eu mandei e-mail e telefonei para dezenas de pessoas. E aí eu juntei, aí eu coletei as histórias, eram, sei lá, 15, 20 histórias, era muita história. E aí fiz um compilado. E aí, e aí na sequência, não só joguei a matéria no ar, falei, aqui ó, uma matéria no ar. Fui batalhar com as bandas, aqui ó, saiu a matéria que a gente discutiu aquele dia, né? Olha que legal. Tem mais um ponto de vista de um monte de banda, né? Uma matéria legal sobre vocês. Pra, que aí, eu acho que quem é jornalista que é muito assim, pô, a função do jornalista é só fazer o jornalismo. Ali eu já estava, acho que em outra categoria. Até porque eu gosto da expressão do Cláudio Abramo, né? Abramo. Que jornalista é quem trabalha para o dono do jornal. A gente é repórter, a gente pode ser qualquer outra coisa. Nessa função eu era esse cara. A minha ética de respeitar a
buscar a verdade, buscar uma idoneidade, né? Não tentar promover ninguém, não mentir sobre ninguém, tá tudo lá. Mas a minha função era justamente essa, escrever uma matéria e no segundo momento fazer ela ser lida. Então eu tinha que já tinha bolado nela uma estrutura para ter o máximo de fontes nela, o máximo de pessoas representadas nela, para que essas pessoas pudessem amplificar a minha voz. E essa tática funcionou tão bem que na primeira vez que eu testei ela, o Gustavo Miller, que é um craque da Red Bull, viu a matéria e falou assim: é esse pensamento que eu quero aqui na Red Bull. Porque a gente tem um site que as pessoas acessam pelas redes sociais, elas não visitam a homepage do Red Bull, porque aliás, hoje em dia ninguém mais visita a homepage de ninguém, né? Então você precisa fazer um trabalho que provoque as pessoas a clicarem num ícone de rede social, e aí ele falou assim, ele me convidou para trabalhar lá. E aí foi meu emprego, aí eu fiquei escrevendo sobre música há um tempão, até eu cansar. Aí veio uma estafa mais pessoal de saúde, e aí eu voltei para Ribeirão para, sei lá, não ficar doente, sei lá. Lá foi um dos melhores espaços que eu trabalhei, mas eu também me estafei muito, assim. Mas aí também por descuidos meus, assim, pessoais. E aí você decidiu voltar para Aí Ribeirão, eu voltei voltou para para casa dos Ribeirão. pais. Sim. Você tá aí até Fiz. hoje? Aí eu tô aqui até hoje. É mesmo, coitado deles. Caramba. Eu acho que eles não sofrem tanto, assim. Eu acho que eles entendem, assim. Eu acho que tem esse primeiro momento que é frustrante, né? Você tá aí Você, desde quando? Quando é que você voltou? desde 2017 ou 18, acho que é 17. Finalzinho de 2017, eu acho. Tá, e aí, mas aí você volta e para dar aquele passo atrás para olhar uma outra perspectiva e aí começou a fazer outras coisas aí até chegar no podcast? Ou É, não, já foi direto pensando no podcast? Como é que você começou não. a considerar podcast? Como é que você conheceu o Então, podcast, né? Começou a sei. escutar e ficou tão ensandecido que resolveu fazer um também. Sim. Isso foi mais anterior até. Acho que em 2015 já tinha essa coisa do podcast, assim, é uma coisa que eu comecei a ouvir. Eu já tinha recordação do podcast de antes, né? Porque o podcast tem essa coisa, né? Ele tem várias fases, né? Até no Brasil, né? Ele vai e volta, vai e volta. E eu sempre gostei muito de rádio, tem essa coisa, assim. Eu quase trabalhei no rádio aqui em Ribeirão, assim. Eu tive uma oportunidade que eu vacilei muito e não consegui pegar esse emprego, assim, né? Eu fui meio mal na entrevista, eu falei uma besteira eu lembro que o cara perguntou assim: você vai trabalhar aqui mesmo? Eu falei assim: vou. Só que eu gosto mais de escrever, assim, tinha um É porque problema na rádio cabeça, não né? escreve, né? Como se não É, escrevesse em rádio. a inocência, né? Tipo assim, foi uma besteira, assim, pô, o rádio escreve pra caramba e é um espaço muito rico, né? É um espaço que tá no. Você vai entrar no carro das pessoas, assim, eu tinha que ter batalhado para aquela vaga. Vai Mas entrar na no minha. ouvido, né? Pelo fone de ouvido, vai lá É, direto no cérebro e no vai cérebro ativar da áreas do pessoa. cérebro impressionantes. E na minha vaidade juvenil lá, assim, não, eu acho que adoro trabalhar no rádio, mas eu gostaria de escrever, né? Na hora o cara me descartou, né? Falou assim, eu vou contratar alguém mais pé no chão, né? E foi uma oportunidade perdida. E nisso, né? Assim, pensando hoje, fazendo podcast já há mais de 2 anos, eu tenho lembranças, né, de quanto o rádio foi importante na minha vida na formação, né? Tipo, formação musical, né? Porque eu comecei a gostar de música, não é ainda já tinha internet aí no mundo, mas eu não tinha acesso às coisas e era complicado. Então, eu fui me educar musicalmente pelos CDs, pela gravar fitinha, ouvir rádio, né? Então eu gostava muito de ouvir o Pânico, né? Que hoje é impossível, é muito louco, né? Pensar o Pânico, ele sempre foi agressivo e meio errado, e Meio. hoje ele totalmente errado. Não, é que naquela época a gente achava que não, porque era tudo muito. Hoje falam, né? Exatamente, As né? pessoas estão normalizando o absurdo. Acho que é o contrário. Hoje é gritante, né? Antes é que era Antes que era normalizado, né? ruim, A gente fazia piada errada sobre tudo e achava o tudo. máximo, né? Mas então, e aí eu tinha essa coisa assim, eu tinha esse interesse pela entrevista. E em 2015, vale dizer, lá na Brasileiros a coisa era tão assim,
ela era anárquica, não é a palavra certa, mas ela tinha uma certa um espaço para trabalho que ao mesmo tempo às vezes era muito ruim porque massacrava um pouco a gente, mas ele também era muito livre e de um jeito bom, né? Então, por exemplo, lá eu era meio que o cara do site, o cara das redes sociais. Mas um certo dia o chefe chegou lá e falou assim: quem tem uma capa aí? Né? Para a redação inteira, assim. Quem tem uma capa? Ele não foi falar para os Em repórteres qual publicação? especiais Qual veículo? na revista Brasileiros. Tá. Ele chegou assim: quem tem uma capa aí? Para daqui 2 meses, assim, né? Porque eu quero capa, quero ação, né? Eu penso muito assim, né? A gente vive brigando até um pouco mentalmente com a chefia, mas eles também estavam lidando com essas contradições e com esses apertos, né? Pô, quero movimento, não tô vendo movimento de vocês, né? E aí eu falei assim pra ele, aí entra o Emicida de novo na história, né? Eu falei assim, ó, o Emicida, eu acho que é um cara relevante e ele nunca ganhou uma capa na imprensa, né? Que nem era verdade, ele já tinha saído uma vez na Trip, mas ele nunca, mas ele não era, que eu me lembro, não era uma capa exatamente sobre ele, assim, acho que era uma entrevista com ele, mas aproveitava um pouco a temática da revista, né? Não era uma coisa meio diferente, assim. Falei, não, fazer um bom perfil dele, ele vai lançar um disco que eu acho que vai ser relevante, que era o disco dele de 2015 ainda, o segundo álbum dele, né? E os caras deixaram eu fazer essa capa. Falou, vai lá e faz. E eu fiquei, E você fez? Saiu uma capa do Emicida? fiz a capa, tem Então a você tem uma capa. relação com o Emicida antiga, assim, ele te reconhece pelo nome, sabe quem é Sim, você? sim, sim, a gente tem uma proximidade de, de, de fonte, assim, né? Até nessa época mais de fonte, né? Desse limite do jornalismo. E depois quando eu fiquei, momentos que eu fiquei desempregado, assim, escrevi para eles, né? Tipo, o site precisava de, sei lá, uma vez ele precisava de uma biografia no site dele. Ele falou assim: você é um jornalista que me conhece, então você pode escrever? Então eu fiz um trabalho pago para eles, né? Ah, bacana. Mandei coisa, Pô, o escrevi para. Emicida tem um papel fundamental na tua carreira, então. Cara, Desde eu o acho primeiro emprego. exatamente, né? Eu acho assim, eu gosto muito da obra dele, eu gosto muito do pensamento dele. Eu acho que quem já teve a oportunidade de ver esse filme dele que saiu no Netflix agora, o Amarelo, vai ter um pouco do acesso à Tá na mente dele. Netflix aqui nos Estados Unidos, eu não vi ainda porque tenho filhos pequenos e não é exatamente uma coisa simples de. Tem que De estar sem, gerenciar, né? tem que estar sem criança por perto, senão não dá. Tá tendo relatos que é um filme até bom para as crianças, né? Porque é um filme bem leve, assim, né? É um filme profundo e leve, né? Eu Ele comecei consegue. a ver o início ali com o meu caçula tem 4 anos, Ah, mas ele quer ver desenho de luta, aí não, sim, sim. aí não rola. Mas e aí, quem vê o filme vai ter um pouco do acesso à mente, ao jeito de pensar dele, né? Ele é um grande estrategista, né? Acho que ele tem um conhecimento muito profundo da cultura brasileira e tem uma generosidade nele de ajudar as pessoas. E nessa época foi. Mas para chegar no podcast, né? Sem querer. Aconteceu uma coisa, assim, na produção dessa matéria, eu entrevistei ele longamente, assim, umas 2 vezes. Acompanhei ele no estúdio uma vez, acompanhei ele gravando um clipe. Eu tinha muito material para escrever. Tinha falas dele muito boas, assim. Eu lembro que eu adoro quando as histórias vão se misturando, assim. Eu fiz uma entrevista muito boa com ele, antes de saber que eu poderia fazer uma capa. Não, quando eu já tinha uma ideia que poderia fazer a capa com ele e pedi uma entrevista. Porque esse disco ele fez na África, né? Ele foi até a África, ele foi até Angola e pesquisar, né? Na Angola é o outro país que eu não lembro. O outro que é Congo? lusófono. Acho que é, Não, não, né? não, não. Lusófono Não é tem Congo. São Tomé, Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo Verde. Moçambique, Moçambique e Guiné-Bissau. Cabo Verde. Acho que é isso. Posso estar enganado. Mas antes dele viajar, eu entrevistei ele e já falei, ó, talvez vai rolar uma ideia de capa, então eu preciso te entrevistar para fazer um bom perfil. Tentei explicar para eles o que ia acontecer ali, qual que seria a minha cobrança, né?
E falei, quero te entrevistar antes de você viajar. Eu tinha visto a notícia na Folha que ele ia viajar. Tinha saído, acho que na Mônica Bergamo, alguma coisa assim. E eu lembro de ligar para o senhor e falei assim, não, eu preciso entrevistar ele antes, para ter esse registro. Que eu meio que acho que eu intuí que a mente dele ia mudar. E é engraçado, que depois que ele voltou de lá, ele falou assim, Ah, a minha certamente. vida mudou. A minha mente mudou toda. E eu entrevistei ele antes, e eu lembro que foi uma entrevista assim, no escritório dele lá, e muito com um gravadorzinho, só a gente numa sala, e foi uma entrevista muito boa. E muito, porque ele se abriu Que e aí que você tá. tem, lógico que você tem esse áudio ainda, né? Pelo amor de Deus. Olha, eu acho que sim. Mas eu tenho ela transcrita na íntegra Não, também. o áudio. Até, Você tem o áudio. Não vai dizer que não tem, que você gravou em cima. cara. Não, eu gravei em cima, não. Mas Deletou. Não, talvez esteja. isso aí você vai ter que deixar público algum dia, né? Vai ficar Eu não, no eu não HD, numa sei onde está. gaveta, Eu na não sei casa onde da está. tua tia lá em São Paulo. Eu não sei onde está, mas eu sei que Ah, o texto está na íntegra, né, tá até na internet. Quem pesquisar Emicida Vinícius Félix 2015 vai é porque achar essa afinal entrevista. você é um cara que gosta de escrever, né? Como você bem falou pro cara da rádio lá. Exatamente. E aí, o que eu acho. E aí o que aconteceu? Na segunda entrevista, quando ele voltou para o Brasil, ele lançou um clipe, eu acompanhei o clipe, eu acompanhei ele no estúdio, e estava chegando no fim das contas ali, né? Porque o que aconteceu? A gente não conseguiu sincronizar a capa com o lançamento do disco. Ela seria anterior ao lançamento do disco. Então, eu tinha acesso a ele em alguma medida, mas eu não consegui ouvir o disco todo. E eu não podia divulgar as coisas que eu já tinha escutado. Eu tinha escutado acho que umas 2 faixas. Porque era um respeito a ele, né? Eu não posso. Ele tinha Você uma não vai dar estratégia lá. spoiler no lançamento do É. disco de um dos E ele maiores tinha. artistas brasileiros, né? Sim, e ele tinha uma estratégia de divulgação que eu não poderia ferir, assim. Claro. Eu acho que tem jornalistas que feririam, pela matéria vai. Sim, aí teria sido sua última matéria com ele. Seria a minha última matéria com ele, exatamente. Aí eu falei, e aí eu tentei jogar lá na revista e falei assim, gente, vamos adiar um mês, porque a gente vai sair tudo junto, vai sair uma capa, vai sair o disco, vai ser um assunto. E eu não lembro, aliás, eu não lembro se eu cheguei a pensar isso, porque eu acho que a pressão foi tão grande, tipo, cara, resolve a capa agora. Que eu já falei, tá, vou resolver. Então vai ser uma coisa antes do disco, vai ser um texto antes do disco. E essa história ainda vai chegar no podcast. Para fazer o perfil, eu aquele cara que gosta de escrever, né? Ele deu conta de um problema, que escrever é muito difícil. E nessas horas que você vê como a coisa funciona. Quanto mais você apura, mais complicado fica o texto. Então, quando eu me dei conta do meu material, tinha tantos caminhos a se tomar, assim, tipo, podia começar o texto de onde eu quisesse. Tinha, sei lá, umas 4, 5 boas aberturas. Tinha diversas conclusões para fazer. Tinha diversos trajetos para se percorrer naquele texto. E eu errei ali de deixar meio que isso para a última hora. Eu achava que eu ia fazer muito fácil. Que aquilo ia Mas sair beleza, da minha cara. vou sentar e escrever em meia hora isso aqui. Em Pronto. 2 dias sai. E aí depois que eu comecei a me dar conta que, sei lá, acho que eu nunca tinha escrito 10 mil toques na vida. E aí eu comecei a escrever o texto e o texto começou a ficar truncado. O texto começou a ficar sem solução. Eu escrevia parágrafos e de repente eles não se solucionavam mais. E o tempo foi acabando. E, e acho que o resultado é esse. A capa é linda. A matéria, quando eu releio, eu gosto dela. Ela é bem informativa. Mas perto da minha pesquisa e das entrevistas, porque é que tem. A segunda entrevista com ele é uma entrevista que ela só não é melhor porque a gente cometeu um erro básico, que era nessa coisa do jornalismo. Ah, jornalismo multimídia. Você vai entrevistar o MC, a gente tem que filmar ele. Eu acho isso uma grande cagada. Porque você põe uma câmera na cara da pessoa, você não acessa, você Sim, deixa de vira acessar, outra entrevista. vira outra entrevista. Então, era a entrevista que eu ia perguntar, eu tinha planejado para assim, ó, eu já conheço esse cara bem. Então agora eu vou perguntar para ele assim, o que você pensa do amor, dos seus relacionamentos, da sua afetividade? Seria a entrevista que eu tinha pretensão de ser a mais profunda possível. É, com a câmera ligada, ele vai falar o quê? Você tá de sacanagem comigo, né? Não, sim, foi uma entrevista muito mais fraca do que deveria.
Sim, formal. Mas ainda assim muito boa. Só que o que aconteceu? Nessa produção difícil do texto, eu acho que eu não fiz jus ao meu material. E ouvindo podcast de entrevista, eu falei assim, sabe um lugar que faria justiça ao meu material? Esse material na íntegra em um podcast de você ouvindo o MC, o que eu consigo tirar dele numa entrevista, que é ele falando que nem ele fala normalmente, né? Que não é aquela coisa impostada. É uma conversa mais informal e ela tem várias sacadas, e ela tem quem tirar para ouvir ela na entrevista vai pegar várias coisas que estão correndo por fora ali, né? Não é só o texto, tem toda uma complexidade. E comecei a me interessar, por isso falei assim, preciso fazer um podcast de entrevista, assim, acho que vai ser uma coisa, vai me dar resultados mais felizes, porque o material bruto tem um valor. E se eu jogar todo o material bruto na internet, em texto, é muito confuso, realmente, é uma coisa meio ficaria muito perdida. Mas eu acho que uma boa entrevista bruta, ela consegue informar e entreter, ela consegue lidar melhor com essas contradições. Tipo, ela é muito longa, menos pessoas vão ouvir ela toda, mas quem ouvir vai ter acesso ao que eu gostaria que elas tivessem acesso. Esse teu relato é interessante porque tem um podcast que eu já ouvi mais, né? Uhum. Vou até procurar o nome aqui, vou deixar o link depois nas informações do episódio, mas que não é exatamente isso, né? Mas é um cara que ele trabalhava para a revista Rolling Stone lá no começo, lá, anos 80, 90, Uhum. e ele gravava as entrevistas por telefone com vários Uhum. os artistas, maiores cantores, artistas, músicos dos Estados Unidos. E essas entrevistas ficaram gravadas em fitas, cassete. E Uhum. aí, eu não sei exatamente o processo lá, mas alguém achou essas fitas e fizeram um podcast. Então você tem lá Billy Joel, você Brilhante. tem pensa aí em qualquer grande artista aí americano dos anos 80, 90, Uhum. os caras gravaram e colocaram as entrevistas na íntegra no podcast. Então você tem cada episódio é uma entrevista que foi feita há Nossa, 20, que 30, demais. Eu não sabia 40, dessa. 40 anos, não sei, mas há 20, 30 anos. E aí quando você falou que gravou com o Emicida, aí por isso que eu perguntei, você tem esse áudio, né? É, Porque é para preciso você pesquisar. jogar no feed aí do Telefonemas, né? Vai dar Pois uma, é. bota o chapéu de arqueólogo e vai achar pelo menos alguma outra entrevista com ele ou com outros artistas que Sim, você tenha feito, que tenha o áudio, ou cria um outro sim. podcast, né? O Telefonema do B, e faz ali, vai jogando no feed. E aí eu queria te perguntar, essa ideia, bom, você já explicou, daí surgiu a Uhum. ideia do podcast, né? Agora esse nome telefonemas, eu fiquei pensando aqui, Ah, telefonema, ninguém mais faz telefonema, né? É uma coisa já do sim, século XVIII quase, né? Século sim. XIX ali, Dom Quem, Pedro quem, II inaugurando o telefone na feira aqui nos Estados quem Unidos. tiver curiosidade, desculpa te cortar, cara, mas quem tiver curiosidade no nosso Apoia-se lá no Apoia do Telefonemas, o nosso subtítulo é inclusive esse, quem telefona hoje em dia, né? Pois é, mas a ideia, esse nome é porque você mora em Ribeirão e aí teria que fazer por telefone, a ideia é essa, não? Sim, então, porque aí que tá. Quando eu tenho a ideia foi assim, eu deveria fazer um podcast, né, de entrevista. Isso foi em 2015, né? E até 2017 eu não conseguia pôr isso em prática, assim, tipo, mas como que vai fazer? Tem que ter equipamento. Eu teria que conversar sei lá, com alguma rádio, né? Com alguém que tenha o equipamento para Tem que fazer um MBA primeiro na Inglaterra, então. e pensando até em São Paulo, assim, será que eu procuro um estúdio ou procuro algum veículo que vá permitir que eu faça isso? Mas tipo assim, aí todas aquelas questões, eu não tenho voz de rádio, esse tipo de entrevista não, de programa não tem tradição no Brasil. Então, tipo assim, onde que eu vou me encaixar? E aí, quando eu tava aqui em Ribeirão, acho que o Telefonemas começa aqui em Ribeirão, me veio toda essa cara, tipo assim, ó, quais são as minhas condições materiais do momento? É um notebook, é gravar aqui remotamente. Eu comecei a ouvir podcasts que eram gravados remotos e comecei a sacar, tipo, ó, não fica tão ruim, é interessante, se perde o calor do papo ali, né, com as pessoas se vendo, mas se consegue fazer alguma coisa interessante
E é o que eu tenho. Assim, dá para começar a gravar hoje, sabe? Era isso, assim, era o ponto inicial. E no começo nem chamava telefonemas. Então, tipo assim, eu comecei a gravar minhas audiochamadas, colocava lá no ar com o nome de entrevistas, assim, tipo, deixei lá assim, em aberto, era o nome em aberto. E aí me veio a sacada, telefonemas por quê? Porque é uma ligação, não é uma ligação telefônica, mas O conceito, né? tem o conceito, tem essa brincadeira com que, tipo, ninguém se liga mais, as pessoas trocam áudio, as pessoas trocam mensagem, né? Inclusive, a gente está falando disso no mundo antes da pandemia, né? Então, mesmo fazer uma videoconferência era mais incomum, né? As pessoas, às vezes quem trabalhava até tinha um hábito, mas é um hábito que agora está na vida de quase todo mundo que tem um celular na mão, né? Então, era brincar com isso e ao mesmo tempo que esse nome contasse a história assim, tipo, ó, o áudio desse podcast não vai ter aquele calorzinho do microfone bom, porque o meu microfone não é o melhor possível, ele tem um ruidinho de telefonema, e eu, como o meu convidado está com seus próprios equipamentos, então tem convidado, você é um convidado que tem um excelente microfone, o seu áudio é o do Carlos Alberto Podcast. Tem gente que eu entrevisto que é o cara na rua, o cara gravando no celular dele. Quando eu cobri a greve dos entregadores de aplicativo, eu entrevistei os caras, eles no WhatsApp aqui deles. Se eu ver a rua, às vezes é o cara em casa, cansado, assim, tipo, então eu tô gravando aqui. Então, tipo Eu assim, estou tentando achar aqui esse podcast que eu te falei, o nome que eu esqueci, mas é isso. Inclusive, no início do episódio, quando tem uma gravação em estúdio, sei lá, para o cara apresentar o episódio, ele fala: olha, essa gravação foi feita há 20 anos por telefone, está registrada em fita assim, cassete, a qualidade do áudio, você vai perceber que há uma diferença, ela é inferior, mas em poucos minutos o seu cérebro vai se ajustar automaticamente, você não vai ficar mais incomodado com essa diferença. isso é real. Eu acho impressionante, assim, É. o quanto isso é real. Porque aí eu fui aprendendo, né? Assim, primeira coisa, assim, o nome Achei o veio nome, disso. desculpa, é The Tapes Archived. Ah, que demais, não Vou conhecia, colocar não. o link aí junto com o teu aí nas Que informações do demais, episódio. que demais. E aí veio disso, o nome veio disso, assim. Então, tipo assim, esse nome vai contar uma história que, que dá conta da qualidade do áudio até a qualidade da conversa. É uma conversa telefônica, né? E aí, sim, algumas mais que as outras, assim. Algumas eu consigo ser mais informal, né? Algumas, assim, eu acho que peco e faço de um jeito muito caretinho. Ah, você começou quando? E algumas são assim, tipo, e aí, o que você tá fazendo aí? Ah, que legal, sabe? Vira um telefonema mesmo. Mas como é que Então, você idealizou você? Eu vi aqui que você tem quase 200 entrevistas já uhum. e todo dia quase aparece uma aqui no meu feed. Eu não estou dando conta de ouvir tudo que tem. Tem coisas muito interessantes e você estabeleceu uma Ah, periodicidade? Vão ser episódios, né, entrevistas semanais ou você faz e coloca no ar? Como é que você organizou eu, essa a produção mesmo, né? E aí você tem pesquisa sobre a pessoa. Ontem você me entrevistou, né? Vai ter uma sim, entrevista aí um em breve. em breve, em algum momento que vai abalar as estruturas e ninguém nunca mais vai te ouvir. É, e você pesquisa sobre a pessoa, você faz uma lista de perguntas ou você deixa a conversa fluir como se fosse uma sessão Tudo, psiquiátrica que seria sim. no meu caso, né? Como foi ontem. Não, então, hoje, assim, já teve todas as fases. Então, assim, antes quando, porque tem isso, né? Uma produção independente pequena, a primeira dificuldade dela é acessar as pessoas. Como que eu vou explicar para uma pessoa que está acostumada a dar entrevistas para grande mídia ou para veículos estabelecidos que eu estou iniciando um veículo que é feito de um jeito super esquisito e que tem uma proposta meio esquisita. Era uma dificuldade. Então, as primeiras edições, elas tinham longos intervalos, às vezes. Até porque eu estava trabalhando em várias outras coisas na época, então assim, ficava, às vezes dava uma semana de diferença, às vezes dava um mês, né? Era mais desorganizado. Hoje, eu sou mais organizado, então eu tento me planejar e tento
Porque assim, teve um período que eu parei, assim, por questões pessoais eu acabei parando de fazer, tava muito cansado, e não tava dando o resultado que eu gostava, e aí eu dei uma parada. Dei uma desistida assim, do podcast. E retomei justamente na pandemia, que eu falei assim, que eu já estava me recuperando dessa questão pessoal, assim. Eu falei, não, eu preciso retomar porque é o meu trabalho mais legal. Preciso retomar. A gente está numa pandemia, é um momento bizarro. E as pessoas estão em casa e elas estão com tempo para falar. Então, assim, o telefonema vai, assim, ele se materializou. Tipo, é a conversa que tem pro dia. E aí que eu estabeleci de fazer quase toda semana. E recentemente que eu estabeleci assim, vou fazer 3 por semana. Pro ouvinte eu acho muito pesado, realmente. O feed não Sim, para. porque a gente quer ouvir outras coisas, né? Tem Quer muita coisa ouvir para o ouvir. do New York Times, quero ouvir o pessoal que está Sim. mudando o mundo também e tal. E por isso que no telefone eu tento sempre bater na tecla no episódio assim. Peguei o cara ali desprevenido e falo, ó, não, o nosso ritmo não é o seu ritmo. Ouça as conversas que te interessam, os personagens te interessam, e se você gosta de ouvir muito, tudo bem. Porque a nossa produção, ela tá completamente deslocada dessa realidade. Assim. Mas isso não tem a ver mais com a sua ansiedade? Sim, Porque eu tenho isso completamente. com roteiristas, é isso. Eu vejo um tweet, eu fico enlouquecido querendo entrevistar a pessoa, eu leio uma matéria, caramba, eu tenho que ler esse livro que esse cara escreveu, eu tenho que fazer uma entrevista com ele, Sim. e lógico, tem que ler o livro antes e tal, mas aí tem vezes que acumula, assim, 2, 3 entrevistas e Aham. fila, e eu fico angustiado. E aí aconteceu já de eu ter 2, 3 entrevistas por semana, mas eu percebi sim que é muito desgastante para mim, porque eu tenho que editar. Editar no sentido, Sim. tem que ouvir pelo menos ele inteiro, vou cortando e tal. É um processo que leva 4, 5 horas para fazer cada episódio. Eu não tenho esse tempo. E aí, Sim. e você começa a ler sobre o podcast, tem sempre aquelas orientações, né? Não, o podcast tem que ter uma periodicidade, ele tem que estar Tem que ter disponível sempre horário. na mesma hora, toda semana, senão não sei o quê. Eu falei, cara, não é Não. assim. Ninguém, a Netflix não coloca um filme toda semana, 3 da tarde, aí você vai estar. Não, está disponível. Quem quiser vai lá e escuta. Mas eu Sim. acho que causa essa ansiedade também. Como eu tenho muitos podcasts na minha playlist, eu fico um pouco irritado. Pô, mas já tem outro desse cara aqui, eu ainda não ouvi os outros 15 e tal. E aí, quando eu tenho um podcast que eu gosto, eu sou meio obsessivo, né? Eu vou lá, pô, Aham. esse aqui é legal, eu pego todos Sei. e coloco na minha playlist. Aí eu olho essa porra, tem 73 horas de podcast para ouvir. E aí não para de entrar coisa. E aí, Então, mas mas é como a gente lida com essa ansiedade, né? sim, porque tem essa parte, e eu acho uma parte importante. É um pouco ansiedade, mas é também um pouco a minha sanidade em alguma medida. Porque as conversas É a sua terapia, né? é minha terapia em alguma medida. Porque eu alugo muito as pessoas, assim. Alugo um pouco os meus amigos, alugo a minha namorada, a minha mãe. Então, trabalhar é uma forma de eu alugar menos as pessoas. Você dá uma folga, né? É, Vou alugar outro, faz um rodízio. e assim, e tem um pouco dessa coisa que você falou assim, os assuntos me interessam muito, então eu acho complicado deixar alguns assuntos para depois, assim, tipo, não, daqui um mês a gente fala com essa pessoa. A gente tem que ter que falar com ela hoje, Algumas assim. coisas é até bom, né? E outras você tem um timing, né? Tem Sim. uma urgência por conta de uma determinada situação. E aí eu tento colocar isso na pauta, sabe? Essa parte, essa coisa assim, gente, ó, eu gostaria que vocês não ouvissem 3 episódios por semana, mas eu preciso postar 3 episódios por semana, porque se eu postar semanalmente e gravar na quantidade que eu gosto, que é três vezes por semana, com esses intervalos, para poder dar conta dos outros trabalhos, que é o ritmo assim, que eu, por enquanto, acho saudável também de editar, porque tem esse trabalho que você falou da edição, a edição leva de 2 a 3 horas, porque tem isso, o telefone, mas ele tem a questão do áudio, mas na edição eu resolvo vários problemas de áudio e tento deixar ele mais confortável possível, porque esse efeito aí acontece. Se você pegar o telefone mas estranhar ele no começo, dá 1 minuto, 2 ou até 5 minutos, a conversa começa a soar agradável no É, o ouvido também. cérebro ajusta. Ajusta.
E aí, acho que é isso, expor esse problema, assim, ó, sim, temos esse problema, eu preciso gravar 3, e eu não gostaria que você ouvisse tanto podcast, ouça os que te acham confortável, e permita a nossa produção, eu acho que existe essa relação, sabe? Como você falou do Netflix, as pessoas não compartilham as contas do Netflix, considere compartilhar o seu Netflix e liberar um dinheiro para você apoiar, não um telefonema só, mas um produtor independente. Assim. É importante que essas coisas existam. Como a gente vai consumir elas é outra questão. Até porque eu acho que você tocou num ponto que eu gosto muito, que é essas regras que se criam. Né? Então, todo podcast tem que ter horário, todo podcast tem que ter essa qualidade de áudio, todo podcast tem que ser semanal, porque vai criar essa pressão e Fidelidade, né? fidelidade. Talvez para quem tem um canhão de comunicação, realmente é interessante lidar bem com esse canhão. Não, até, Não até precisa ter, né? Imagina um G1, o UOL, o pessoal Sim, produzindo podcast o dia inteiro, você tem que ter uma grade, né? sim, né? Produzir direitinho Tem e um sabe. cara que eu gosto muito, que é o Malcolm Gladwell, que é um escritor, e ele é Aham, podcaster também, ele produz vários podcasts. Tem podcast dele que leva 2 meses para ele colocar não é? o intervalo entre um episódio e outro, né? E, e aí eu achei muito interessante, porque ele não falou exatamente isso, mas ele coloca no ar quando está pronto. Sim. Ele tem uma produção, ele tem que fazer aquilo, e a hora que está pronto, ele deixa disponível. Pronto. Porque é isso, essa leitura, é, sabe, isso é coisa dos grandes veículos. O produtor independente, se ele talvez até seja. Como eu nunca testei, eu tô aqui. É um pouco uma bravata, não, assim, tipo, não é assim mesmo. Não, não tem Mas regra, porque ninguém. Tudo tem não tem regra. regra, Aí alguém chega, faz diferente, pronto. quebra a Acabou. regra, É. né? Eu adoro uma história que eu não sei se é verdade ou lenda, eu acho que é verdade, que na Quando a Ilustrada, né? lenda é mais forte que os fatos, É, publique a lenda. mas para quem não sabe, acho que o caderno 2 do Estadão é mais novo que a Ilustrada da Folha, né? Acho que é isso. Não, talvez com esse nome, né? Não sei, mas. Talvez, acho que Porque sim. caderno cultural sempre houve, né? Sempre teve, né? Mas eu acho que a história é essa, assim. Eu lembro que quando o Caderno 2 ficou mais com a cara da Ilustrada, então tá, talvez seja essa a história. O pessoal da Ilustrada leu, no dia que saiu, falou assim, ó, temos um concorrente. O que eles fazem melhor? Isso, isso, isso. Pronto, já adaptamos tudo. Na hora. Nem questiona. Nem questiona. Então, eu lido com as mudanças dessa forma. Então, tipo assim, pra gente que produz, é um produtor pequeno, a gente não tem o mesmo chamariz que os grandes veículos têm. Então, assim, eu acho que eu tenho que estar provocando diversas pessoas em diversos momentos. Então, eu já, depois de tanto tempo produzindo, eu acho que tem o ouvinte fiel, que é o pessoal que está no nosso apoio, esse é o E tem pessoal o que ouve boca a sempre, boca, né? e sempre tem o boca a boca. Sempre tem uma pessoa. A nossa audiência ela é pequena no sentido da enormidade do mundo. Aí sempre vai ter alguém para descobrir o telefone, mas eu preciso trabalhar para achar essa pessoa todo dia. Assim, é um pouco isso. Por E isso que os a gente acha temas que. são assuntos que te interessam. Eu Sim, vi ali, tem tudo quanto é tipo de tem assunto, né? tudo Você que é entrevista tipo, gente de assim. tudo quanto é tipo. E você, eu não sei, você está trabalhando em alguma outra coisa, assim, um emprego com salário, ou a sua Sim, ideia é que o podcast, em algum momento, seja a tua fonte de renda e você possa se dedicar mais a ele? Não, acho que a gente tem até uma meta limite no Apoia-se, que seria 3 mil. Você fala a gente porque tem mais 30 pessoas aí trabalhando Não, com não, a você? gente a gente sou eu mesmo, né? Tá. Quem tá falando? Eu mesmo. Às vezes quando recebo assim, não, a equipe do Roteirices, que sou eu e o meu É, amigo imaginário. somos muitos, né? E aí eu tenho uma meta, assim, no nosso Apoia-se, por exemplo, eu gosto de pensar no valor de R$ 3.500, que é um valor ok, não é um absurdo. E se por acaso um dia a gente tivesse muitos seguidores e acumulasse mais dinheiro que isso, eu faria questão de distribuir para outros produtores independentes. A gente tem essa missão. Eu não acho que vai ser a minha profissão. Assim, eu trabalho com outras coisas. Faço freela, tenho meu trabalho mais fixo na Popload atualmente, então meu salário vem daí. Assim, o meu dinheiro vem daí. O podcast
é mais acho que eu levo até mais a sério que meus outros trabalhos, mas ele tem esse lugar, assim, ele não é, É ele que te mantém são para fazer o resto, né? é mais isso do que Mas ser esses apoiadores, eu sei que você tem uma campanha permanente aí, em todo episódio você menciona, sim, né, para as pessoas contribuírem. São pessoas que foram surgindo assim, porque ouviram, gostaram, resolveram contribuir, ou teve gente que você pediu? Qual é a sua estratégia para poder monetizar, digamos assim, o foi podcast? engraçado, né? Você ameaçou gente no começo e tal? Como é que foi? Não cheguei tão longe. Mas Ainda. a questão a questão do apoio, ela também é cheia de lendas, né? Que tem que ser uma coisa estratégica, tem que ter o vídeo, ela tem que ser, ela tem que dar certo em questão de semanas, porque senão as pessoas não apoiam. Acho tudo muito interessante, mas voltando de novo para a minha realidade, assim como a minha realidade de gravar podcast era aquela naquele dado momento, a minha era assim, eu preciso começar essa campanha, do jeito que dá, que ninguém apoie por agora, mas ela tem que estar lá para eu mencionar ela Está disponível, né? A centenas de vezes que possibilidade. seja. E o que está acontecendo foi, eu acho que foi isso, no primeiro momento foi muito pessoas da minha família que entenderam, sabiam, que viam o trabalho. Então, no primeiro momento foi elas que apoiaram, alguns amigos, e deram uma base aí deu um sentido assim, em poucos dias aquilo parecia que existia, sabe? Já apareceu uma barrinha ali, Deu, eles deu uma validação, né? deu uma validação. Isso foi muito importante, assim. Acho que questão de estratégia, a estratégia foi essa. Avisar os amigos, ó, tô tentando lá montar aquele negócio lá, assim, acho importante a gente assegurar o começo porque fica mais bonito, né? A pessoa entra lá e fala, ó, a iniciativa tá rolando, né? Uhum. E acho que isso funcionou, porque agora a gente já está no momento que chegam pessoas que eu não faço ideia de quem sejam. Pessoas que são Bem-vindas, são sempre bem-vindas. sempre bem-vindas e que eu troco ideia. Assim, a minha primeira atitude quando chega um apoiador novo é fulano de tal, quem é você? Como que você chegou na gente? Ó, seja bem-vindo. Quem assina com. A gente tem alguns prêmios lá, né, para quem assina valores um pouco mais altos. Que você pode chegar lá com R$ 2, né, que é um valor ótimo, assim, para quem só quer dar uma forcinha e ganha em troca só o apoio, só o podcast, assim, ó. Valeu. Não tem nada em troca, né? Além do podcast, lógico. Mas tem valores mais altos que ganha desconto em livro, ganha desconto. Aí eu tenho que trocar uma ideia, assim, ó, até também troco ideia com quem paga menos, mas tipo, ó, onde você conheceu, quem é você, e nisso vai gerando relações. É, Mas são pessoas que eu não tinha conhecimento, assim, e isso é interessante. a história mais legal que eu tive recente foi de um cara que eu falei assim, que eu mandei e-mail para ele falou, ó, que tem essa coisa, né? Às vezes, eu, eu leio o nome das pessoas no final para agradecer, né? E eu tento perguntar para elas, ó, você se sente confortável de ter seu nome lido, né? E esses dias eu recebi uma resposta genial de um cara. Me apresentei a ele e falei, ó, muito obrigado pelo seu apoio. Posso ler seu nome, né? E aí, tudo bem, né? Uma mensagem nesse tom. O cara, não, pode ler, pô, eu sou podcast aqui do Japão, que Caramba, hein? eu vivo aqui, eu trabalho aqui e meu trabalho é muito mecânico, cara. Então Ele trabalha numa fábrica. eu acho que é isso. Cara, eu acho que eu conheço esse cara, ele também é ouvinte do Roteirices. Ele sempre Olha só, compartilha os episódios não vou não lembro o nome dele exatamente aqui, mas olha só eu que acho que é demais. ele. Ele não contribui não, mas ele compartilha muito, que é talvez a maior contribuição que alguém possa dar, que é compartilhar um conteúdo que você Sim, produz. tem isso também. Mas ele me contou essa história, eu achei demais. Falei assim, é a companhia dele, pelo que ele contou. Então, É tipo, ele eu acho. trabalha em turnos, assim, ele trabalha 12 horas por dia numa fábrica e aí passa o resto do dia em casa, assim, meio prostrado, ouvindo as coisas e tal. É um cara muito É, interessante, criativo, assim, de vez em quando ele posta uns vídeos e tal. eu achei demais essa história, assim, porque. Mas isso do conteúdo é interessante, porque todo mundo quer as coisas de graça, né? Todo mundo quer ler matéria de jornal, não quer pagar. Você tem esses sites aí Sim, que permitem você copiar o link e ler aquela matéria sem assinar. Lógico que sim. as pessoas têm dificuldade, nem todo mundo tem dinheiro para fazer O assinatura, dinheiro é limitado. mas a produção do conteúdo, ela tem um custo de tempo. Eu, por acaso, não tenho um emprego agora, estou trabalhando de casa em projetos pessoais, como o podcast e o livro que eu vou
estou começando a escrever, estou aqui cuidando Uhum. das crianças, mas se eu tivesse um emprego, provavelmente o Roteirices não existiria Não ou andaria. teria um intervalo muito mais longo, né? Então, e o conteúdo ele está disponível, né? Enquanto o podcast me der prazer, porque essa eu acho é a condição principal. A hora que começar Básica, a né? ficar chato, ele deixa de existir, porque isso vai ser transmitido, né? Uma entrevista feita com má vontade, isso transparece, né? As pessoas vão perceber que não tá legal, tem alguma coisa, tem um ruído Sim. nessa conversa. É, Então, em algum momento, é, eu acho que em algum momento o roteirista, assim como o Telefonemas, eles vão chegar num ponto decisivo ali. O que, que vai ser, né? Qual vai ser o próximo passo? Vai ser igual o 2001, né? Uma Odisseia no Espaço. A gente vai encontrar o monolito negro, né? Toda vez que o monolito aparece no filme, que a humanidade deu um salto, né? Ela foi para uma outra etapa. Isso vai acontecer em algum momento, porque você não entra num restaurante e pede, pô, me dá um sanduíche aí e não paga. Você não vai ao McDonald's, você não vai numa livraria. Tudo tem um custo, o podcast também, mas é como está nessa fase inicial e acho que vai mudar em breve, porque acho que em algum momento Spotify, esses tocadores todos aí vão também fechar e vão acho. começar a cobrar, porque hoje o que acontece? Eu produzo o Roteiristas no Anchor, que é uma plataforma que foi comprada pelo Pelo Spotify, então ele Spotify, sim. automaticamente está lá. Eu estou levando ouvintes para o Spotify e para os outros tocadores em que ele está disponível. Essas pessoas estão ganhando dinheiro com um trabalho Na sua produção, sim. que eu não estou sendo remunerado, né? Sim. Então, e é ótimo, as pessoas acham que estão ali, beleza, estou vindo de graça, não. Dentro desse capitalismo de vigilância, né? Essa informação dessa pessoa que está ouvindo, a faixa etária, onde ela vive, o e-mail dela, isso tudo está sendo comercializado pelo Spotify, pelo Facebook, pelo Twitter, todo mundo ganhando dinheiro, Sim. menos a gente. Então, E isso, eu acho legal que as pessoas que possam, pô, contribuir com R$ 1, sim, R$ 2, sim. né? Eu, Você eu vai tento, ajudar muito, uma forma muito importante. eu tento bater nessa tecla quase todo episódio, porque eu acho importante informar isso. Porque a informação, ela custa, essas informações mais difíceis, a gente acha que não, mas elas custam a circular. Muita gente acredita que o podcaster no Spotify, ou seja lá onde for, recebe que nem um músico. Porque, eu já ouvi falar que os músicos recebem pelo Spotify, porque eu tô pagando aqui R$ 10 por mês e eles É recebem. uma Então, coisa irrisória, assim, né? Para cada milhar, inclusive milhões isso, de. os músicos estão com esse problema aí. Pro podcaster é zero, gente. Então, assim, sejam informados disso e eu tento informar continuadamente. E esse movimento que você falou, eu acho que ele tende a radicalizar em breve, sim, porque Não, o Spotify está fechando, né? No Brasil você já tem vários podcasts aí que só tocam lá, né? sim. Mas E, eu penso num processo que eu não sei quando vai se dar, que é assim, eu acho que a Apple, a Amazon e o Google são empresas, são os gigantes, né? E os passos deles, um amigo meu falou isso, né? Eu achei muito curioso quando ele falou, os passos deles são mais lentos e são mais definitivos, né? Então eles esmagam, né? o Titanic, a hora que ele vira na direção do iceberg, não tem como sair Sim. E o daquela reta. Agora, a Spotify, Amazon é muito louca, porque eu até recebi um e-mail, não sei se você recebeu, aham, oferecendo para disponibilizar o Roteirices na Amazon. Depois eu vi uma matéria e postagens aí. Tudo bem, seria ótimo ter o Roteirices também por lá. Na Amazon Music. Só que no contrato tem lá uma cláusula dizendo que você não pode criticar a Amazon, não pode falar mal da Amazon. Não vou poder dizer que a Amazon está causando um dano aos pequenos negócios, está fechando Ih, empresas, está rapaz. explorando Será que o telefonema está lá e eu não sei? os trabalhadores e tal. Eu, Não, eu não eu, sei se está lá, mas eles mandaram um e-mail perguntando se eu aham, queria. Aí tem lá aquilo que a gente faz para poder deixar disponível o disponível. podcast em algum tocador, né? Olha, Eu eu vou falei, mas confessar eu que não vou fazer isso, né? Porque eu quero falar mal da Amazon. sim, mas eu vou confessar que sempre que eu vejo um player novo, eu já tento colocar lá. Eu não recebi e-mail, eu fui atrás de colocar. E não vi essa cláusula e vivo falando mal da Amazon. Então talvez eles me censurem lá daqui a pouco. Não, é porque isso daí vai ter consequências que a gente ainda não tem ideia, porque se você acaba aceitando essa cláusula, e aí em algum momento, por alguma razão, passa um episódio aí que tem alguém criticando, Aham, falando que eles não estão prejudicando a democracia e tal, como você assinou um contrato,
Vai ter um dia o cara pode tirar, derrubar todo o teu feed, ele pode te meter um processo, pode ser qualquer coisa. Então a gente Olha, vou tem que até ter me muito, atentar a isso. a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque até em termos de registro, né, já me falaram, tem uma advogada que faz podcast também, a Aline Hack, ela falou, as pessoas precisam começar a pensar em registro dos podcasts, porque há um risco de, em algum momento, você perder o nome do podcast. As empresas estão atrás, aí um dia vai ter lá, alguém registra roteirices e eu não posso mais usar o nome. E tem que derrubar todo o feed, né? Então Caramba. são coisas, é o que acontece, é o que vai acontecer. Não sei quando, de que forma, mas aí você vê que é toda uma indústria, aí você tem que contratar um advogado, você tem que pagar a taxa de registro, que é renovada anualmente, vira uma Sim, confusão danada. Aquilo que começa como um grande prazer e um hobby, vira ele uma dor de acaba em um momento cabeça. vira uma confusão, né? Eu penso em algumas. Eu não, quando você trouxe algumas coisas importantes que eu não tinha pensado. Algumas eu penso, por exemplo, a questão do feed. Ser um feed, o Anchor é gratuito, né? Ele tem esse problema. Como ele é, pelo que eu li, eu tentei ler os termos de uso do Anchor, porque eu fiquei preocupado um pouco com isso Ele é do e Spotify agora. ele é do Spotify, mas ele tem uma certa distância, né? Ele não tem, por exemplo, essa coisa absurda de você não poder criticar o Spotify. Ele é bem, ele separa, até o momento ele separa bem as empresas. Uma coisa é o nosso publicador, uma coisa é a nossa ferramenta de publicação. Quer dizer, o nosso tocador, né? Eu sinto que. Mas eu gostaria de, pelo menos em algum momento, voltar. Eu já tive isso, que era pagar um servidor, que tem essa questão, é muito caro, porque os servidores são em dólar, né? O dólar no Brasil é obsceno. Então, assim, eu pagava, acho que, sei lá, R$ 30 uma época por mês, não lembro agora, era um valor acho que US$ 5, assim, não, 15, acho que era 15. Era um plano mais robusto, assim. E hoje ele é completamente inacessível, assim. Acho que se eu gastar todo o meu apoio, você não paga isso. Ah, é Então, isso, o Google não mandou um e-mail agora falando que vai derrubar aí, vai deletar fotos que estão no Google Drive, para quem estão então, fazendo umas mudanças. Aí você concentra a tua vida naquilo e o troço vai embora. Eu até pensei, pô, vamos ter que voltar a usar HD, HD em casa. sim, E eu sempre gravo os episódios, tem aqui no meu HD e eu jogo no Dropbox. Vai ter uma pasta lá com as entrevistas, não sei, em algum momento, se não tiver mais tocadores aí disponíveis, que eu vou fazer? Vou compartilhar um link com as pessoas. Tá aqui, ó. Esse aqui é o link do episódio da tem semana. tudo A lá. pessoa entra lá, baixa, escuta e pronto. Mas isso é que eu acho complicado como as duas coisas se misturam. O Spotify ele é muito importante para tornar a prática de ouvir podcast no Brasil. Isso ele transformou no Brasil. A prática por exemplo, quando eu comecei lá em 2017, 2018, tinha que se explicar, mas onde que ouve, como que se ouve, Não, até hoje tem gente que e pergunta e quando até você manda, a pessoa responde assim: ah, vou ver, né? Vou ver. tem um pouco isso. E o Spotify ajudou muito a resolver um pouco isso. Então, se um dia ele sair de cena, eu fico muito preocupado com o que vai acontecer com todos os podcasts. Primeiro, vai tirar muita gente do jogo. Acho isso vai ser bem grave, assim. Vai ser bem, tipo, tem gente que vai se ver sem o seu material, gente que vai se ver Não, sem os gente seus que. ouvintes. Se você tem os episódios, imagina, 1.000 episódios em algum momento, tá tudo lá no Spotify, você não tem mais o backup, e Acabou. eu já tive um blog quando eu morava em Angola, o Ih, Diário perdi muito da blog. África. Não, que aí eu, em algum momento, resolvi, beleza, vou pagar aqui para ele ficar diariodaafrica.com em vez do Blogspot. E Aham. aí teve um momento eu mudei de país e em algum momento tinha que renovar a assinatura do .com e eu não conseguia. O Google não aceitava o cartão, dizia que dava erro, tentei várias E aí vezes. você perdeu. Ele ficava mandando aqueles avisos, olha, vai. Vai expirar. Não, perdi. Aí agora se eu digitar aquilo, aparece lá, alguém comprou o domínio e todo o conteúdo sumiu. Pois é. 2 anos de produção, tem alguns textos que eu salvei no computador que eu consegui recuperar, mas aquele conteúdo não existe mais. Sim. Por isso que eu tento sempre motivar essa coisa do comportamento, tentar que o meu ouvinte tenha um comportamento diferente, sim, porque o que vai me sustentar,
aliás, que vai sustentar o podcast é o Apoia-se, não é o consumo dele, né? Que é onde as plataformas ganham. Então, assim, se um dia elas acabarem, a gente dá outro jeito de tocar, de divulgar o programa. Te manda pro WhatsApp, a gente inventa um jeito, põe no torrent, algum jeito se dá. Tudo bem. Quanto ao arquivo, realmente, eu tenho lá salvo em diferentes lugares, assim, eu baixo, ponho num drive, aí ponho, vou tentar salvar no HD, assim, agora, Joga numa tentar fita cassete, deixa numa pôr pedra, numa num fita cassete. jardim e tal. Até pode, ao invés de digitalizar, né, pôr tudo em coisas analógicas, né, para salvar, né, vou mandar uma fita A para meus mídia ouvintes. física mesmo, né? É, todo episódio eu mando para você em cassete, né, talvez um dia a gente chegue nesse ponto. Tá Mas, voltando o vinil, né? Um cassete também tem um movimento interessante aí sim, acontecendo. eu acho que o que dá para a gente realizar normalmente é isso, cuidar do arquivo, do nome, como você falou, é muito custoso, eu acho completamente inviável agora. Mas assim, cuidar do arquivo e tentar cuidar dessa cultura do ouvinte. Acho que é o que a gente pode lidar agora, assim. E tentar ter um servidor que eu banque em algum momento, assim. Então, colabora lá não. Agora, só uma coisa que você falou ainda discutindo o formato, não sei se vai fugir muito do papo, assim, mas Não, eu nada gosto foge do papo. eu gosto muito de pensar o telefonemas como também meio anti-podcast, assim. Eu gosto muito de uma filosofia do Eduardo Coutinho, né, o documentarista, que ele fala assim: o que eu tiro de um filme e ainda fica um filme? Então eu vou tirar o roteiro. Eu vou tirar. Tem que ter aquele filme que ele faz o filme indo atrás da história. Não, nem tem história ainda, mas o filme já começou. Eu vou achar a história. Talvez a gente não ache a história. Então, telefonemas é um pouco isso. Ó, começou uma entrevista aqui. Não sei Não, onde que vai e na levar. verdade, assim, não há nem sempre, não necessariamente é um destino, né? É o caminho, né? O Total. caminho às vezes é muito mais interessante. Porra, a gente tem que ir até tal lugar lá para tomar uma injeção. O destino é ruim, não quero tomar uma injeção, mas o papo que É, aconteceu durante o trajeto foi ótimo. tem isso. E é isso, assim. Pra voltar lá, quando a gente estava falando mais da filosofia do podcast, quando você perguntou de roteiro, já foi mais roteirizado, hoje é bem menos. E sim, também temos essas preocupações com as questões mais técnicas, mas andando, né? Acho que a questão mais complicada hoje é essa de como se resguardar. Acho que é isso, tá todo mundo sob ataque, né? De alguma forma. Até os mais grandões estão receosos nesse momento. É, exatamente. Ou então, em algum momento, vai ter um serviço aí de entrega de fita, né? Como você falou, porque aqui nos Estados É, Unidos você tem. Agora tudo é streaming, né? Você tem a Disney, tem a HBO, você tem Netflix, todo mundo tem, e as pessoas têm que pagar. E aí a Netflix, que começou como uma locadora de de DVD, né, à DVD, né? distância, eu ainda assino, eles têm esse serviço disponível ainda aqui. Você pode ter um plano que é um DVD por vez, ou dois, ou três, aí vai aumentando um pouco o preço. Você faz uma fila dos filmes que você quer assistir, e aí eles te mandam pelo correio, no Aham. envelope que ele é retornável, né? E aí você só recebe o filme seguinte quando você devolve aquele que está na sua casa. Então você paga a mensalidade, você quer ficar um mês com o filme e beleza, você Tudo vai bem. cobrando, você pode ficar 2 meses. Foi assim que o cara começou a Netflix, né? Porque ele foi devolver o filme na locadora e a multa que ele pagou era várias vezes o valor do filme. Mas o DVD é interessante, ou o Blu-ray, porque você tudo que foi lançado em DVD e Blu-ray nos Estados Unidos, eles têm. Então, filme da Disney, hoje para assistir qualquer desenho, você tem que ter a assinatura da Disney. Do Disney. Então, você paga lá o Netflix em mídia física e recebe HBO do que você quiser. O que tiver em DVD, você recebe. Fica mais É. barato. Se você não tem aquela urgência, eu tenho que assistir agora, 3 da manhã, a hora que o negócio saiu. Aí você paga, Aí né? tudo Mas bem, você paga. se você puder esperar 2 dias, você recebe o DVD. Essas questões de conforto, de consumo, elas é difícil Eles lidar com criaram elas. essa necessidade do imediatismo, tem que ser agora. Aí você assina o Sim, negócio e não assiste. lançar essa coisa, né, de lançar
as séries tudo de uma vez. Por isso que assim, eu acho que a gente é muito contra a corrente mesmo, assim. Então não é nada simples, assim, é muito anticultural, assim, nesse sentido de ir contra, né? E É, contra, contra a porque corrente. realmente até aqui, no Brasil acho que já tem algum serviço que eu não vou lembrar o nome, que eles estão fazendo isso, de tentar trazer produtores e as pessoas vão pagar pelo serviço de podcast, que já é uma iniciativa de tentar ter um streaming, uma coisa nacional, pelo que eu entendi, de podcast. Isso parece interessante. Mas acho que assim, todo o movimento, todo movimento que está sendo feito nesses big players é contra cultural, é contra. Quer dizer, o nosso se põe contra culturalmente ao deles, né? Né, as pessoas já estão ganhando dinheiro. Eu recebi um e-mail aqui de uma empresa, não me lembro o nome agora, que ela faz o ranking. Aí fala, o Roteiristas está no número tal aqui nos podcasts de notícia no Brasil. Aí você começa a ver, aí tem lá, assinatura, $5 por mês para você receber um relatório semanal do Sim, episódio, qual é o ranking e tal. Já tem empresa criada para ganhar dinheiro em cima da produção dos do podcasts. podcast. Sim, né? Então, Por exemplo, esse exemplo é claro. Eu tenho telefone, mas um que eu não pago, não. Ele tem até uma versão paga lá que ajuda a dar uma monitorada na audiência, assim. Mas eles trabalham nessas nossas vaidades. Ó, paga aqui para você ver se estão te ouvindo ou não, né? Então eles eu não, a vaidade, o conforto, eles sempre vão ser precificados e é. Porque é parte do negócio, né? Porque aí você tem uma empresa que faz o ranking, aí aquele podcast vai poder atrair mais patrocinador e gente. tal. A velha história. Eu acho que a gente É, tem que ficar muito atento. Só desculpa te cortar, Gabriel. Acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. Acesso aos conteúdos não é a democratização deles. Às vezes tem uma jogada aí que assim, que é é. para reduzir a nossa crítica. Então você vai, hoje eu vejo muito mais filme que antes. Mas quais filmes, Não, né? eu estou Então, ouvindo de graça, mas o tempo que você passa ali está sendo vendido, né? Aquela informação sim, do que você escuta, quando você escuta e quanto tempo você escuta e quem você está sendo vendida para várias empresas, várias. sim. É muito complicado. Muito bem. Vinícius, foi uma conversa ótima que a gente Eu que podia te agradeço. prolongar aqui. Eu desejo longa vida aí ao Telefonemas, que um dia ele Sim, vire teletransporte, né? Quem sabe, quem dependendo sabe. do que acontecer. E obrigado pela entrevista, cara. Eu que te agradeço, Carlos, pelo espaço aí, por deixar eu falar tanto e pelo interesse, sim. Também te agradeço muito. Não, tranquilo. Você fala comigo, dá uma folga aí pra tua mãe, tua namorada, né? Não, Mas aqui vamos você entrar já. nesse jogo aí. Valeu, cara. Mas foi muito bom. Valeu.